só nesses três aqui, a gente tem uma série de requisitos, uma série de disciplinas envolvidas, né? Ou seja, esse desenvolvimento de um sistema aeroespacial acaba sendo um desenvolvimento totalmente multidisciplinar, né? Então, a gente não vai falar só em um tipo de engenharia ou alguma coisa assim. Por exemplo, se alguém me perguntar, pô, mas então é só engenharia é só com engenharia que se trabalha dentro de um sistema espacial? Não. Por exemplo, hoje em dia existem muitos estudos com medicina, bioquímica, né? Então, por exemplo, qual é uma das grandes dificuldades do homem ir para Marte hoje? Uma das grandes dificuldades é justamente os efeitos que a gravidade zero tem sobre o corpo humano, que vai ter que ficar 6 meses em viagem até Marte, né? Então, isso causa uma série de problemas, inclusive problemas genéticos, ao longo do tempo. Então, esse tipo de estudo, em termos de medicina, bioquímica, biologia, é uma coisa bastante importante também. Tá? Agora, voltando um pouquinho, a gente tem, com relação a sistemas aeroespaciais, a questão do payload. Então, como é que é o sensoriamento de solo? A gente vai usar câmeras, sensores, vai carregar um satélite ali dentro, vai ser um foguete tripulado, né? Então, esse tipo de análise. Por exemplo, também, se a gente, eu vou focar um pouquinho mais sobre propulsão aqui nessa palestra. Então, será que para um veículo lançador, a propulsão, se a gente conseguir uma grande aceleração, uma altíssima aceleração, será que é o melhor caso? Tá? Ou seja, se eu acelerar demais, tiver uma velocidade, eu chegar na minha velocidade terminal o mais rápido possível, será que eu teria uma melhoria de desempenho? Então, aí, alguns estudos que a gente tem que fazer analisam esse tipo de performance, esse tipo de necessidade. Se a gente acelerar demais, o que acontece com a força G? Então, qual é a resistência dos equipamentos que a gente tem dentro daquele veículo com relação a essa força G? Os próprios seres humanos estão ali dentro. Então, depois disso, com relação à aviônica, né? Então, qual seria a estrutura eletrônica que a gente vai utilizar? Telemetria, sensoramento, a caixa preta, né? E, por fim, o que eu vou focar um pouquinho mais, né? É a questão da propulsão. Como é que funciona ou em que estágio nós estamos em termos de propulsão aeroespacial hoje? Em termos de propelente, em termos de ignição, como são as formulações desses propelentes e um pouquinho também sobre a tubeira. Então, primeira coisa, né, o que é um motor foguete? Então, quando a gente vê propulsão aeroespacial, normalmente essa propulsão aeroespacial ela é feita com o uso de um motor foguete. Mas um motor foguete essencialmente é o quê? É basicamente uma câmara de combustão onde um propelente é inserido ou ele está presente nessa câmara de combustão. Quando nós temos uma câmara de combustão e um propelente, essa união é um motor foguete. Tá? Agora, para essa câmara de combustão, o que a gente tem que analisar, ou seja, quais são os requisitos que nós precisamos para uma câmara dessa? Primeiro, pressão de operação, né? Qual vai ser a pressão que nós vamos trabalhar lá dentro dessa câmara? Para cada tipo de foguete, a pressão varia consideravelmente, né? Então, atrelado a isso, quais são as dimensões e qual é o material que nós vamos usar para essa câmara? Porque dependendo da pressão de operação, a gente vai precisar de um material mais resistente. Por exemplo, se eu for tentar trabalhar com alumínio, o alumínio não resiste a altas pressões. Tá, mas e se eu trabalhar com aço, um aço X ou um aço Y, ou de repente um compósito, ou uma fibra de carbono? Então, esses requisitos de materiais dependem demais da pressão de operação daquele sistema, além da temperatura, porque imaginem que dentro dessa câmara de combustão a gente tem uma temperatura desenvolvida na ordem ali de 2.000 a 2.500 Kelvin, né? Então, para proteger esse material da câmara, a gente pode usar um liner. Um liner é basicamente, o mais utilizado é um polímero é uma camada, é um filme de poliuretano que é colocado entre o propelente e a carcaça do motor, né? A gente pode utilizar pré-câmara de combustão, pós-câmara de combustão, vai depender
da nossa necessidade, vai depender da estrutura, do dimensional, do design do nosso foguete. Com relação ao propelente, né, nós temos, em geral, 3 tipos de propelentes, tá? Quando a gente fala de propulsão química. Tá? Então, só vou fazer um parênteses aqui. Tá? Eu vou falar bastante para vocês hoje de propulsão química, que é o que é mais pesquisado dentro do Instituto, dentro do ITA hoje. Né? Por quê? Existem outros tipos de propulsão aeroespacial? Sim, propulsão elétrica, propulsão nuclear, né? Propulsão iônica, mas esses tipos de propulsão, eles são muito mais restritos, eles funcionam muito bem para o espaço profundo, só que a pesquisa deles é muito mais teórica do que experimental. Né? Então é muito complicado, é muito difícil e também muito custoso para a gente fazer um tipo de pesquisa desses tipos de propulsão atualmente aqui no Instituto. Mas não quer dizer que não existam professores ou pesquisadores que estudam isso daí, só que em menor quantidade. Tá? Então, voltando aqui. Os propelentes que nós temos em maioria para a propulsão química são o sólido, líquido e o híbrido. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse propelente também, assim como a câmara de combustão, tem algumas características desejadas ou alguns requisitos. Primeiro, uma taxa de regressão, ou seja, para o propelente sólido e o híbrido, qual é a velocidade com que eu estou consumindo o meu material, o meu propelente. Né? Quanto maior essa velocidade de consumo, mais gás eu estou gerando dentro da câmara de combustão e esse gás está sendo liberado pela tubeira. Consequentemente, a gente tem a geração de empuxo. Né? Então, esse empuxo vai ocasionar o nosso deslocamento, o deslocamento do veículo. Né? Qual é a temperatura desenvolvida? Né? Dependendo da formulação de propelentes que a gente tiver, nós podemos ter temperaturas muito altas ou temperaturas medianas. Né? Lembrando que uma temperatura mediana é da ordem de 2000 Kelvin, não é nada frio ainda. Tá? Mas temos propelentes que podem chegar a muito mais do que isso. O problema é, se a gente atingir temperaturas altas demais, o nosso material da câmara de combustão não aguenta. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente vai pesquisar ou vai estudar algum tipo de propelente. Com relação à formulação, hoje em dia é o que é mais estudado, disparado, e a questão da reatividade e da estabilidade dessas formulações, desses materiais. Então, quando a gente une essas duas características, tanto da câmara de combustão quanto do propelente, nós conseguimos aí desenvolver um motor foguete já mais otimizado, ou seja, um desempenho um pouquinho melhor. Agora, falando sobre esses motores, né, como eu citei vários tipos de propelente, nós temos 3 tipos de motores foguete atualmente para a propulsão química. Primeiro é o motor sólido, né, que é esse aqui ao lado esquerdo. Esse motor foguete a propelente sólido, ele é basicamente o quê? Ele tem toda esta área que seria a nossa câmara de combustão e ele tem uma mistura perfeitamente homogênea de combustível e de oxidante, ambos no estado sólido. Tá? Eu coloquei aqui um furo, na verdade um vão aqui no meio, e normalmente nos foguetes que nós temos hoje, esse propelente é perfurado, né? Então, quando ele é carregado dentro de um corpo de foguete, existe um mandril que é colocado ali até a cura do propelente, até se transformar totalmente no estado sólido, esse mandril é retirado e então esse propelente, esse motor aqui vai ficar com um perfil específico do grão aqui dentro. Dependendo do perfil, a gente vai ter um desempenho totalmente diferente, a curva de empuxo em função do tempo vai mudar consideravelmente, que depende da aplicação que a gente vai querer. Tá? Então, se for míssil, é uma aplicação, se for um foguete é outra, um veículo lançador de satélite é outra, se for um estágio intermediário, e assim por diante. Tá? Em termos de pressão,
Normalmente, no motor sólido, a gente trabalha com pressões da ordem de 60 a 70 bar, 70 atmosferas, né? Então, é uma pressão alta, mais perto do líquido, que eu vou comentar daqui a pouco, ainda é uma pressão relativamente baixa. O motor líquido, né, então, ele tem, como o próprio nome diz, né, os dois componentes, o combustível oxidante no estado líquido. Normalmente, eles são armazenados em tanques criogênicos. Então, o mais comum que nós temos é oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Eles são bombeados até uma câmara de combustão a altíssimas pressões. Nessa câmara de combustão, esse material é ignitado, gás é gerado e expandido pela tubeira. Tá? Para vocês terem ideia, as pressões médias de operação de um motor líquido num foguete real hoje é da ordem de 200 a 250 atmosferas. Então, em torno de 4, 5 vezes mais do que a pressão de um motor sólido. E nós temos aqui um meio termo, né, que é o nosso motor híbrido. O que é um motor híbrido? É basicamente um motor foguete onde a gente tem os materiais, né, o combustível e o oxidante, em estados físicos diferentes. Normalmente, o nosso combustível está no estado sólido e o oxidante está no estado líquido ou no estado gasoso. Tá? Para motores mais eficientes, normalmente esse oxidante é estado líquido altamente pressurizado. Então, esse oxidante aqui, ele é bombeado para a câmara de combustão, onde ele encontra a espécie combustível aqui e ocorre ali a combustão e, posteriormente, os gases gerados são expandidos ali na tubeira. Tá? A pressão de operação também da ordem de 60 a 70 bar, nesse caso aqui. Bom, aí a gente olha esses três casos aqui. Qual é o melhor? Tem alguma diferença em termos práticos? Né? O que é mais interessante em cada um deles? Quais são as vantagens e desvantagens? Né? Então, é mais ou menos o que eu coloquei aqui nessa tabelinha. Quando a gente analisa um motor sólido, a primeira coisa, nós temos oxidante e combustível já previamente misturados. O que acontece? Se o oxidante e o combustível já estão misturados, quando ocorre a ignição desse material, o que vai acontecer? Ele vai queimar instantaneamente e vai continuar queimando até que todo o material seja consumido. Tá? Então, do momento que nós ignitamos o motor foguete, ele queima até o consumo total do propelente. No caso do motor líquido no motor híbrido, isso já não ocorre, porque ele depende do bombeamento dos materiais para a câmara de combustão. Então, isso significa que nós podemos ligar e desligar os motores líquido e híbrido à vontade. Tá? Então, essa já é uma vantagem do líquido e do híbrido em relação ao sólido. Então, a gente tem um controle do funcionamento, da operação desse motor foguete. Segunda coisa, o motor sólido, obviamente, a gente tem um único grão propelente sólido. No motor líquido, nós temos tanques com líquidos e ou gases. E no motor híbrido, nós temos um grão sólido e mais um tanque, pelo menos um tanque contendo um líquido ou gás. Tá? Por que pelo menos um? Às vezes, o motor híbrido, a gente pode ter um segundo tanque que vai pressurizar o tanque de oxidante, ou seja, um tanque de gás inerte que pressuriza o tanque de oxidante para que não precisemos usar uma turbobomba para pressurizar aquele líquido. Tá? Esse propelente sólido, ele normalmente é aditivado, ou seja, a gente usa aditivos metálicos, a gente usa catalisadores. Né? O líquido raramente é aditivado em apenas algumas pesquisas que têm sido feitas ao redor do mundo ali, mas coisa muito rara mesmo. E o híbrido também, apesar que para o propelente, o par propelente híbrido, agora nós estamos começando a ver mais artigos sendo publicados com aditivos especialmente adicionados no combustível sólido.
para a gente poder aumentar a taxa de regressão, que é o grande problema desse tipo de motor aqui. Com relação à densidade, o motor, né? Então, quando a gente fala em termos de densidade, o ideal é que nós tenhamos a maior densidade possível, ou seja, a gente consiga carregar a maior quantidade de energia ou de material num volume menor, né? Com relação ao ISP, ISP é o impulso específico, é a medida que nós temos para avaliação de desempenho de um foguete. Às vezes, quando a gente vai falar de um automóvel, normalmente a gente fala em termos de potência por cavalo-vapor ou HP. Para um foguete, ao invés de a gente falar em tantos cavalos, a gente fala em termos de ISP. Tá? Bom, então, olhando isso aqui, aparentemente a gente fala assim, pô, mas por que a gente usa motor sólido ainda, né? Se ele tem uma série de desvantagens? Vejam só, o ponto mais crítico dele é que a engenharia dele é muito simples. Ou seja, para sintetizar esse propelente sólido, basicamente a gente precisa de um reator que ele é como se fosse uma batedeira planetária. Então, a gente mistura toda a carga sólida, que é bastante alta, em cima de um aglomerante, em um reator parecido com uma batedeira, geralmente sob vácuo, para evitar que aconteça alguma ignição, alguma explosão, e mesmo para retirada de bolhas. Tá? Depois de fazer essa mistura, esse material ele é vertido, ele é carregado dentro do corpo do foguete e é só aguardada a cura do material por um todo. Né? Então, ali, dependendo da formulação, a cura demora 1, 2, 3, 4 dias. Tá? Mas é basicamente só isso. Para o caso do motor líquido, né, nós temos uma altíssima complexidade em termos de engenharia. Por quê? Apesar de nós trabalharmos com 2 tanques que vão injetar o material ali, esses tanques, eles têm que ser, normalmente eles são criogênicos, então só para a gente manter esse sistema criogênico já é bastante complexo. Esses líquidos, né, em baixíssima temperatura, devem ser comprimidos em turbobombas para atingir a pressão de operação do motor. Então a gente precisa de turbobombas para poder fazer com que a gente tenha um desempenho suficientemente alto para esse sistema, ou seja, apesar da parte de mistura e de queima do motor líquido ser simples, a gente tem uma engenharia muito complexa por trás dele. E no híbrido ele tem uma engenharia moderada, porque ao mesmo tempo que nós temos uma parte simples de carregamento do combustível sólido, nós temos ali também a presença de um tanque e possivelmente de uma turbobomba. Tá? Por último, em relação a risco, o motor sólido ele tem um risco mais alto, né, um risco moderado para alto. Por quê? Como o oxidante e o combustível já estão misturados, se por algum motivo esse material ignitar, entrar em combustão, isso vai ser um desastre, tá? Especialmente se ele tiver, se não for esperado que isso aconteça, se ele tiver armazenado, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, nesse ponto, a gente pode transformar um foguete em uma grande bomba, tá? Em um explosivo. Por outro lado, o líquido híbrido tem um risco muito mais baixo, porque a gente não tem justamente esse contato entre combustível e oxidante, então a combustão é muito mais complexa de acontecer. Tá? Bom, então quando a gente tem um motor foguete e insere uma tubeira, nós temos a formação de impulso, ou de empuxo. Né? Dentro dessa tubeira, a razão de expansão, que é o que é o que a gente precisa analisar, ou seja, o que a tubeira faz? A tubeira ela é responsável pela aceleração da velocidade de escape dos gases que estão sendo gerados dentro da câmara de combustão, ou seja, a gente queima aquele propelente dentro da câmara, a queima do propelente gera rapidamente uma grande quantidade de gás, e esse gás ele é obrigatoriamente expelido pela tubeira, porque não tem nenhum outro lado para ele sair. Então, basicamente, ele
está aqui numa câmara fechada e ele tem que sair pelo lado da tubeira aqui. Tá? Agora, por que ela tem esse formato, né, que todo mundo já viu? Ela tem, ou seja, uma constrição e depois ela tem uma expansão. É basicamente para, nessa constrição, aumentar muito a velocidade do escoamento. E essa zona de expansão aqui, apesar de a gente aumentar o diâmetro ali, ao invés da gente diminuir a velocidade, como a gente observa, por exemplo, num Venturi ou uma coisa assim, essa tubeira é dimensionada para aumentar ainda mais a velocidade de escoamento em detrimento da pressão desses gases. Tá? Então, uma tubeira bem dimensionada, a gente tem aqui na garganta, ou seja, na zona de menor diâmetro, de menor área aqui, a velocidade do escoamento igual a Mach 1, ou seja, atingir a velocidade do som na garganta, daqui para frente, velocidade supersônica. Tá? Bom, então a pesquisa de tubeira hoje ela é amplamente realizada e a tubeira é muito importante o dimensionamento correto, porque idealmente, se vocês forem analisar aquelas equações fundamentais de propulsão e balística, a pressão de saída dos gases aqui na saída da tubeira deve ser exatamente igual à pressão atmosférica, para que a gente não tenha nenhuma perda ou nenhum desvio ali no empuxo obtido. Né? Então, se a pressão, por exemplo, na saída dos gases, na saída da tubeira, for muito mais baixa do que a pressão atmosférica, ou seja, a gente expandiu demais esses gases aqui, a gente pode ter até um descolamento aqui do escoamento conforme o foguete está operando. Isso vai ter uma perda muito grande de empuxo. Mesma coisa aqui, não houve descolamento, mas ainda assim existe uma constrição no escoamento. Esse caso aqui é o caso ideal, ou seja, a pressão de saída está exatamente igual à pressão atmosférica, então a gente não tem nenhuma perda de desempenho. E no último caso, a nossa pressão de saída está muito maior ainda do que a pressão atmosférica, então tem uma pequena expansão aqui. Tá? Então, enfim, esse dimensionamento é importante porque vai determinar qual vai ser o formato da nossa tubeira de acordo com a altitude que o foguete vai operar ou que aquele estágio do foguete está operando. Tá? Bom, então aqui, para vocês terem ideia, essa aqui é uma tubeira que nós usamos hoje no Instituto para alguns ensaios. Ela tem esse material meio marrom, meio avermelhado aqui dentro. Isso aqui é uma camada de proteção térmica, tá? Uma tinta que nós usamos à base de carbeto de silício para proteger o próprio material da tubeira e não ter que ficar usinando novas tubeiras rapidamente. Tá? Bom, então agora falando sobre a parte da pesquisa propriamente dita, agora que eu já dei uma pequena introdução sobre essa parte de propulsão, hoje no ITA nós temos duas frentes em termos da propulsão aeroespacial. A primeira, obviamente, é a pesquisa que nós temos, mas a gente começou a trabalhar a parte de pesquisa em termos de projetos um pouquinho mais simples, né, para os alunos de graduação. Então, para vocês terem ideia, alunos do primeiro ano de engenharia, de todas as engenharias, né, começaram a analisar, nesse caso aqui, um propulsor híbrido de baixo empuxo. Né? Então, nesse caso, é o polimetilmetacrilato como combustível sólido e o oxigênio gasoso como o nosso oxidante dentro de um motor híbrido. Tá? Isso aqui é uma bancadinha de um motor híbrido estático para demonstração ou mesmo para pesquisa. Como é que funciona essa bancada? Tá? Uma bancada de motor. Essa aqui, como é uma bancada de motor híbrido, nessa região central nós colocamos um grão combustível, um grão de combustível sólido. Esse grão pode ser do material que a gente quiser. Né? Ele tem que, obviamente, obedecer os dimensionais aqui da nossa bancada, né? E a gente usina esse grão para conseguir encaixar perfeitamente aqui.
Tá? Nesse caso da foto, nós usamos o polimetilacrilato para simplesmente, na época, mostrar para os alunos o funcionamento de um motor. E o interessante é que ele é transparente, então é possível ver a queima acontecendo dentro ali da nossa câmara de combustão, né, que a câmara de combustão, no caso aqui, a gente suprimiu as paredes e usou só o material, e consegue analisar, por exemplo, a taxa de regressão com uma câmera de celular ou uma câmera de alta velocidade. Tá? Então, enfim, além do grão combustível sólido, nós temos a injeção, né, a injeção do nosso oxidante. Pode ser uma linha criogênica, pode ser uma linha de gás mesmo. Nesse caso dessa bancada, nós usamos linhas gasosas, geralmente com oxigênio gasoso, com óxido nitroso, né? Podemos usar a combinação de gases que nós quisermos. Inclusive GLP, se quiser usar, dá para utilizar também uma mistura de GLP com oxigênio, ou seja, é como se a gente tivesse um gigantesco bico de Bunsen aqui. Tá? Bom, então isso aqui, tudo bem, ele é bonito, mas o que a gente faz com isso em termos de pesquisa? Com isso, nós temos aqui transdutores de pressão que vão analisar a pressão de linha, ou seja, a pressão de entrada do oxidante, a pressão interna no início da câmara de combustão e a pressão aqui no final, ou seja, a pressão em uma pré-câmara de combustão e a pressão numa pós-câmara de combustão. Então, com isso, a gente consegue analisar qual é a pressão que está sendo gerada durante a queima do nosso material. Tá? Além desse fator, como a gente tem uma liberação de gases nesse sentido aqui, ou seja, pela foto ele está sendo liberado aqui para o lado direito, consequentemente, esse empuxo, né, pela terceira lei de Newton, de ação e reação, a gente vai ter uma força sendo gerada para o lado oposto. Então, aqui a gente tem uma célula de carga, né, que está desenhada aqui como balança de empuxo. Então, essa célula de carga vai fornecer para a gente qual é a força que está sendo realizada ao longo do tempo de queima. Então, vejam que, para cada ensaio que a gente faz numa bancada desse tipo, nós temos informações das pressões, informações do empuxo que está sendo gerado e informação da taxa de regressão do material por conta, nesse caso, de um material transparente. Então, isso aí são as informações cruciais para que a gente possa trabalhar em outras equações. A gente pode tirar uma série de resultados, uma série de dados em cima desses ensaios aqui. Tá? Então, ele é uma bancada que, como eu comentei antes, é usada atualmente para demonstrações em disciplinas e projetos de graduação, mas também é utilizada para pesquisa a nível de mestrado, doutorado. Então, aqui algumas fotos, né, de outras partes desse projeto. Né? Então, nós temos aqui um equipamento que mede justamente essa taxa de regressão de materiais. Quando a gente não tem materiais ou formulações que são transparentes, né, a gente pode usar um equipamento desse tipo, que tem uma janela de quartzo. Então, nós podemos fazer a filmagem por cima e o material opaco nós conseguimos verificar aqui e analisar em vários pontos no vídeo qual é a taxa ou a velocidade com que esse material está sendo consumido em uma determinada pressão constante e um fluxo determinado do oxidante aqui. Tá? Nesse caso, para um motor híbrido. E aqui 3 fotos aqui, de motores que foram desenvolvidos no laboratório. Motores simples, né? Basicamente para fazer pequenos ensaios. Agora, por que é interessante a gente fazer esse tipo de ensaio aparentemente amador? Né? Então, vejam que isso aqui é um motorzinho que foi completamente feito em bancada. O case, o envelope do motor é em fibra de carbono, ele está preenchido por uma formulação de combustível sólido, uma formulação específica, e tanto a tubeira quanto o injetor foram feitos de grafite usinado. Tá? Então, estou completamente feito em bancada e conseguimos aqui medir como se comportou em termos de ignição e em termos de queima. Tá? Então, isso aqui é um teste super rápido que é possível fazer. Então, em cerca de 5 a 6 horas, nós conseguimos
praticamente construir esse foguete e realizar essa queima, né? Ou seja, num período de um dia nós conseguimos testar várias formulações diferentes para depois fazer uma réplica ou construir, sintetizar de novo essa formulação em maior escala para usar numa bancada daquelas que eu acabei de mostrar. Tá? Então, são testes em pequena escala que posteriormente vão, que é basicamente um screening para a gente poder fazer ensaios em uma escala um pouquinho maior. Tá? Então, no desenvolvimento de um sistema de propulsão ou de um motor foguete, geralmente nós fazemos cerca de 1000 ensaios em pequena escala, cerca de 100 ensaios em média escala, e aí 1 a 2, talvez 3 ensaios em escala real. Tá? Então, isso são números mais ou menos gerais que a gente tem para esse tipo de desenvolvimento. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, só para vocês terem ideia de como é essa queima aqui desse foguete de laboratório, desse motor foguete. Tá? Tá? Bom, então isso foi bastante simples, é um motorzinho muito simples, feito em laboratório de novo, né? Mas que a próxima etapa foi esse desenvolvimento aqui, tá? Ainda em termos acadêmicos, ou seja, primeiro a gente fez um motorzinho, testamos, funcionou bem, analisamos várias formulações diferentes, tanto por simulação computacional, quanto por experimentos daquele tipo que eu acabei de mostrar. Então, o próximo passo foi o desenvolvimento de cases um pouquinho melhor dimensionados, né? Fizemos o corpo de um foguete aqui com impressora 3D, tá? Colocamos aqui todo o sistema eletrônico com Arduino. Isso aqui é mais para... acaba sendo um foguete, mas ele tem um espaço aqui de payload que poderia ser carregado com uma cabeça de guerra e transformar isso aqui em um foguete municiado, uma bomba, né? Ou mesmo, dependendo dos componentes eletrônicos que nós tivemos aqui e em penas móveis, nós podemos transformar até num míssil. Tá? Bom, e esses projetos, né, apesar de parecerem bastante simples, ele ao longo das turmas, né, ao longo dos anos dessas turmas de graduação, eles vão evoluindo, né? Então, conforme os próprios alunos vão evoluindo no curso, eles vão vendo sistemas eletrônicos, eles começam a ser capazes de dimensionar, projetar e construir bancadas inteiras de motor, né? Temos estudos de propulsores líquidos aqui, né? No caso desse aqui, um propulsor muito simples, né? Onde a gente consegue injetar dois componentes aqui dentro de uma câmara de combustão pequena, com essa tubeirinha aqui, só que isso já fornece bastante informações para a gente, como temperatura, também temos células de carga para medir empuxo e tudo mais. Tá? Da mesma forma, nós temos estudos de injeção, tá? Estudos de injetores aqui para propelentes, para motores líquidos ou para motores híbridos. Esse aqui é um exemplo de um sistema de injeção de querosene. Aqui a gente pode modificar à vontade o tipo de injetor, pode ser um injetor de placa de orifício, um injetor radial, um injetor Swivel, qualquer tipo de injetor que a gente queira, é só basicamente trocar e fazer todo o ensaio de injeção desse material aqui dentro de uma câmara, que no caso é uma câmara transparente para medir o ângulo da pluma e a atomização das gotículas aqui. Tá? Então, vejam que, apesar de eu falar para vocês que esse estudo aqui foi feito para alunos de graduação, de 4º ano, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um artigo que foi escrito e foi publicado numa revista usando esse mesmo sistema aqui, só que agora com um foco um pouquinho mais específico em termos de injeção de materiais para propulsão líquida. Tá?
Bom, vou mostrar para vocês, então, um vídeo daquela bancadinha do PMMA com GOX funcionando. Então vejam que aqui, nessa parte inferior, é a filmagem com uma câmera especial do material, ou seja, da câmera. Então, vejam que conforme o tempo, o raio aqui, o raio interno vai aumentando, ou seja, esse material está sendo consumido. Então a gente consegue medir diretamente qual é a velocidade com que esse material está sendo consumido, e essa velocidade nada mais é do que a nossa taxa de regressão. Então vejam outro tipo de informação, né, eu vou pausar rapidamente aqui, vejam outro tipo de informação que a gente tira com esse tipo de ensaio, com esse tipo de bancada, que é digamos, uma das fronteiras de estudo em termos de combustível sólido e híbrido hoje. Tá? Vejam que esse material, que no início do vídeo ele estava totalmente simétrico, tá? Então vejam que ele está simétrico aqui, e conforme ele vai queimando, essa parte inicial, ou seja, a parte mais próxima da injeção de oxidante, ela tem uma queima maior, ou seja, a regressão nessa parte é maior. Isso não é o perfil mais desejável para o nosso foguete. Por quê? Isso aqui acontece por conta de pequenas zonas de recirculação que tem aqui. Então, seria mais interessante utilizar uma pré-câmara de combustão, ou dimensionar melhor uma pré-câmara, ou mesmo, né, que é uma coisa que está sendo estudado atualmente, utilizar alguns aditivos nessa formulação, nesse combustível sólido aqui, para retardar essa queima, ao menos nessa parte inicial do combustível sólido. Tá? De maneira que a gente não tenha essa formação de perfil aqui. Esse perfil não é desejado. O que a gente quer é que o material queime como um todo. Porque o que acontece? Se a gente mantiver essa queima acontecendo por muito tempo, esse material aqui do início vai ser totalmente consumido, e é bem possível, até provável, que a chama se apague antes de chegar e continuar queimando aqui o material que sobrou na câmara. Então a gente vai ter uma perda significativa de combustível ainda na nossa câmara de combustão. Tá? Então vejam que no final aqui se acentuou bastante esse perfil aqui que eu comentei, né? Bom, agora não vou falar mais da parte de graduação desses projetos, agora mais um pouquinho da parte de pesquisa e desenvolvimento propriamente dito, de uma coisa mais voltada para aplicações industriais, e o que a gente tem feito tanto a nível de mestrado, doutorado, as publicações que a gente tem feito em cima da parte de propulsão. Tá? Uma das grandes fronteiras do conhecimento, ou seja, da vanguarda de conhecimento que nós temos de propulsão aeroespacial em termos de análise de propelente ou de par propelente, é um estudo de dinâmica molecular. O que é isso? A gente começa, ao invés de estudar o material em bancadas, né? Vamos colocar direto aquele PMMA com GOX ali, ver como é que ele se comporta, ou vamos tentar aditivar um pouquinho do PMMA com material XYZ e depois colocar na bancada. Enfim, antes de fazer esse monte de ensaios experimentais, a gente pode fazer algumas simulações bastante precisas para verificar um possível comportamento desse material antes de começar a gastar dinheiro com ensaio e tudo mais, e perder até um pouco de tempo. Então, esse tipo de ensaio de dinâmica molecular, ele analisa basicamente a energia de um sistema, né, de um sistema que é bastante definido, conforme esse sistema vibra ou se ajusta em posições distintas. Né? Então, nessa foto aqui, é basicamente
um grão sólido de propelente sólido, ou seja, isso aqui, desculpa, de combustível sólido, é basicamente um combustível que eu defini, e eu envolvi esse combustível com várias moléculas de oxigênio, ou seja, para que ocorra realmente a combustão desse material. Então, é basicamente o que acontece, é basicamente o que a gente observa quando nós analisamos a parte interna da câmara de combustão de um motor híbrido. Né? É basicamente o grão sólido com uma grande quantidade de espécies oxidantes em contato com a superfície. Tá? Então, eu consigo setar uma temperatura para isso aqui e, ao longo dos passos, das iterações que o software vai fazendo, ele vai realizando as reações e degradando esse material aqui. Com isso, nós conseguimos tirar uma série de informações bastante ricas e bastante interessantes que nos permite otimizar formulações ou desenvolver novas formulações e novos materiais. Tá? Por exemplo, se eu quiser testar qual é o efeito do nióbio dentro de uma formulação de propelente, o nióbio é caríssimo, né? Ou o efeito de platina ali dentro, que custa muito caro. Ao invés de eu já fazer esse ensaio experimental, é mais interessante que a gente faça simulações desse tipo, que são altamente precisas, e se obtivermos um resultado significativo e favorável, aí sim nós podemos partir para a parte experimental e confirmar os resultados. Aqui é um exemplo, alguns exemplos de propelentes que nós fizemos. Né? Nesse caso aqui são todos propelentes sólidos, que nós fizemos com formulações que foram otimizadas por métodos cinéticos, métodos termodinâmicos e métodos dinâmicos, como o que eu apresentei aqui. Tá? Esse primeiro aqui é um propelente sólido composite, ele é com base de nitrato de potássio, uma resina epoxídica e uma grande quantidade de alumínio e um outro catalisador. Tá? Esse segundo aqui, esse meio avermelhado, meio laranja, é um propelente base dupla. Ele é feito de nitroglicerina com metacelulose. Esse já é bastante corriqueiro. Na verdade, a gente usa ele mais para comparação dos resultados. Esse bloco aqui é um bloco que nós estamos ensaiando atualmente. Tá? Então, ele é um bloco com um material oxidante um pouquinho diferente e uns aditivos metálicos como alumínio, óxido de ferro e alguns catalisadores. E esse mesmo material foi inserido em cápsulas ou em cases para outros testes pequenos, para depois a gente fazer uma escalinha um pouquinho maior. Tá? Para vocês terem ideia, tá? Um dos tipos de estudos que estão sendo desenvolvidos atualmente no Instituto. Tá? Esse paper foi publicado no ano passado e foi uma parceria do ITA com alguns pesquisadores do Instituto de Aeronáutica e Espaço, do IAE. Né? Então, lá eles fizeram algumas queimas de motores foguete em escala real, ou seja, algumas queimas de mísseis que a Força Aérea possui. Né? Esses mísseis, né, eles conseguiram, nessas queimas, obter várias curvas de pressão em função do tempo, de empuxo, em função do tempo para os vários motores. Né? E esse estudo em específico, ele foi para analisar o envelhecimento do material. Então, para aqueles engenheiros de materiais que estão assistindo, qualquer material polimérico, né, eles sofrem um efeito que se chama envelhecimento ao longo do tempo, ou seja, é basicamente a formação de crosslinks dentro da cadeia polimérica. Isso faz com que a dureza do material aumente significativamente, né? Mas, por um lado, se a gente for analisar propriedades mecânicas e balísticas, isso é um grande problema em termos de propelente. Por quê? Esse aumento de densidade, esse aumento de dureza, também fragiliza o material, ou seja, a possibilidade de criação e propagação de trincas é muito grande. Tá? Então, o que acontece? Como essa dureza aumenta e esse material se torna um pouquinho mais sensível, consequentemente, nós temos um decréscimo significativo da energia de ativação desse material em termos de ignição.
né? Então, isso tudo foi feito experimentalmente e foi comprovado por métodos de dinâmica molecular. Então, vejam que, ao longo do decorrer da simulação, nós conseguimos observar que esse material começa, ao longo do tempo, né, a envelhecer, tendo dobras bastante mensuráveis aqui nos agentes de ligação. Então, a gente conseguiu replicar um processo de envelhecimento por métodos de simulação computacional. Isso é a primeira vez que é feito até hoje. Tá? Outro exemplo, usando aquele sisteminha de injeção que eu mostrei para vocês. Né? Então, a gente trocou 3 tipos de injetores e fez algumas injeções ali de materiais específicos e analisou também a pressão em função do tempo para cada tipo de material com cada tipo de injetor, e aí sim determinamos qual seria o melhor injetor para o caso específico do motor foguete que a gente estava analisando. Tá? Então isso aqui também foi publicado no ano passado. Vejam só que fizemos uma bancada, isso aqui foi uma parceria de alguns alunos de pós-graduação, de mestrado, que tiveram um pequeno auxílio do pessoal de graduação. Tá? Então, eles projetaram uma bancada de motor foguete híbrido de 100 newtons e essa bancada foi construída. Então, eles projetaram toda a parte eletrônica e parte sensorial com Arduino para tornar o projeto mais barato. Então, está aqui a foto do sistema sendo montado. E aqui o motor foguete pronto, completamente desenvolvido pelos alunos de pós-graduação lá do ITA. Obviamente que dentro os professores deram uma pequena ajudinha ali para eles dimensionarem todo esse sistema. E o interessante é o seguinte, essa bancada aqui é uma bancada bastante robusta e é atualmente utilizada apenas para pesquisa. Então, vejam que, diferentemente daquela que eu mostrei agora há pouco do PMMA, ela é muito mais robusta, ela é muito maior e gera resultados bem mais precisos, porque tem termopares e sensores de pressão, fora a célula de carga aqui, muito mais precisas do que a outra. Então a gente consegue analisar várias formulações, materiais de injeção, combustíveis, oxidantes e tudo mais. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui só a queima desse material. Bom, então, quando a gente faz um ensaio em termos de pesquisa para propulsão, em uma pequena escala, que é esse caso, os ensaios são geralmente com essa duração. Esse ensaio durou cerca de 4 segundos. Né? Por que a gente não ensaia mais tempo? Simplesmente porque, conforme a gente aumenta o tempo, a chance de nós desgastarmos as peças, especialmente a tubeira aqui, é muito grande. Né? Então, essa temperatura desenvolvida aqui dentro, ela chega ali a seus 2.500 graus, e se a gente mantiver muito tempo, a gente acaba corroendo muito a tubeira aqui. Tá? Então, essa tubeira tem um inserto de grafite, que ao longo de alguns ensaios nós trocamos o inserto de grafite para não precisar usinar novamente uma outra tubeira, porque esse material aqui é aço inox e custa bastante caro. Tá? Bom, eu acredito que eu falei bastante e agora eu vou passar a palavra para o professor Oli e responder quaisquer perguntas que vocês têm, pessoal. Muito obrigado. Bom, professor René, muito obrigado por trazer esse conhecimento da parte de foguetes aí, que variou desde o primeiro ano na engenharia até, né, artigos publicados, enfim, então deu uma ótima noção para nós do que é feito por vocês aí. E, bom, eu tenho uma pergunta, não sei se é básica, mas, enfim, por exemplo, em termos de simulação, assim, vocês simulam tanto na parte teórica como na parte já prática, assim, um foguete que está sob pressão atmosférica. Como pode fazer isso aí? Tu lança um foguete, que vai para o espaço, daí
daí a densidade cai bastante, né? Por exemplo, aqui tu tem, sei lá, 1 bar, é pressão atmosférica, mas tu vai para o espaço e tu vai para uma pressão bem mais baixa, né? Então, como que isso vai influenciar em termos de combustível? Assim, tu pode simular isso no computador, mas em termos de bancada, assim, tem como simular essa baixa pressão atmosférica com uma bomba de vácuo, enfim? Sim, nós temos como simular. Bom, na verdade, tem duas aproximações que a gente pode fazer para esse caso. A primeira é assim, obviamente que se a gente for instalar um sistema de vácuo ou modificar a pressão ambiente, é uma coisa bastante complexa, né? Então, o que a gente pode fazer é dimensionar a tubeira da bancada para a pressão que a gente quer. Então, por exemplo, nós conseguimos, sabendo os parâmetros da nossa bancada, nós conseguimos criar ou usinar uma tubeira específica que vai atingir a pressão desejada na saída daquela tubeira. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer com que os meus gases de escape eles atinjam a pressão de, por exemplo, 0,2 bar. A pressão de 0,2 bar vai corresponder a uma altitude X, né? Sei lá, eu não sei dizer agora, mas talvez 70 mil metros, 80 mil metros. O que acontece? Quando a gente estiver filmando ou fazendo os ensaios ali, a gente vai observar aquela aquela constrição do fluxo porque a pressão abaixou. Mas a gente consegue observar qual vai ser o comportamento do escoamento naquele caso. Tá? Então esse é o jeito mais fácil de fazer esse tipo de ensaio. Agora, o jeito mais preciso é possível, sim, é feito lá no INPE. No INPE hoje nós temos um prédio onde é feito um ensaio de queima de propulsores, considerando o espaço profundo. Então, o prédio inteiro, né, ele foi projetado para dentro de uma câmara em específico, uma câmara grande, ele gera um alto vácuo. E dentro ali, após a geração desse alto vácuo, eles ignitam uma bancada desse tipo. Tá? Só que o problema é assim, é possível, sim, é possível, só que esses ensaios são caríssimos, aí já é um problema muito sério. Então, para chegar nesse ensaio de analisar a queima em praticamente vácuo, a gente tem que ter muita certeza da formulação que a gente está trabalhando, da pressão que a gente está trabalhando, né? Porque senão vai ficar um custo razoavelmente alto para isso. Entendi. Só uma última curiosidade. Por exemplo, esses foguetes que estão lançando, por exemplo, esse X-Space, por exemplo, que estão aparecendo bastante. Assim, ó. Qual, usam combustível? Que tipo de combustível eles usam? Assim? Bom, geralmente os americanos usam muito combustível líquido. Né? Agora, o que acontece? O grande problema, a maior dificuldade dos foguetes é sair do estado estacionário, até aquele primeiro V0 ali. Então, para isso, geralmente eles usam boosters ou foguetes auxiliares que são colocados ao lado dos foguetes comuns, que são todos de combustível sólido. Né? Então, eles colocam geralmente 2 foguetes auxiliares ou colocam 4, 5, 6 boosters, todos de propelente sólido, para que o foguete atinja uma primeira velocidade inicial e aí sim ele pode entrar com combustível líquido ou algum outro sistema que eles queiram. Agora, existem foguetes que eles operam inteiramente com combustível líquido, que é o caso dos foguetes russos. Né? Normalmente os russos trabalham com foguetes de 2 a 3 estágios, todos os estágios são líquidos. Só que eles precisam de turbobombas extremamente potentes para poder a gente tirar aquela massa daquele tamanho do ponto inicial ali. Tá? Mas é possível. Então, e agora, recentemente, por incrível que pareça, Taiwan lançou um foguete, acredito que em meados de março, abril, Taiwan lançou um foguete de 3 estágios, totalmente híbrido. Né? Então, atingiu ali a órbita baixa com 3 estágios híbridos. tá bom. Muito obrigado pelas perguntas, pelas respostas. Eu vou abrir, então, para os alunos, que fiquem à vontade de perguntar. Eu estou com o chat aberto aqui, que não... aproveitem a oportunidade.
Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se o senhor está lendo aí. Deixa eu abrir aqui. Quais os tipos mais comuns de aditivos utilizados na mistura dos combustíveis sólidos atualmente? O Marcos. Tá. Bom, vamos falar em termos de Brasil e Estados Unidos, tá? Porque, dependendo do país, eles usam componentes diferentes ou propelentes compositos diferentes. Então, quando a gente trabalha com aditivos, normalmente os aditivos são utilizados para propelente sólido do tipo compósito, que o mais comum é o perclorato de amônio como oxidante, o PBLH, que é o polibutadieno líquido hidroxilado, como binder ou como aglomerante, e aí sim, os aditivos, em sua grande maioria, alumínio, cerca de 12, 15 a 17% em massa de alumínio, e também nós colocamos um pouquinho de óxido de ferro, tá? Que o óxido de ferro ele atua como um catalisador na decomposição inicial do perclorato de amônio, para facilitar tanto a ignição quanto a aumentar um pouquinho da taxa de regressão. Tá? Então, os aditivos mais comuns são alumínio e óxido de ferro em pequena quantidade. Claro que uma das coisas que estão sendo mais analisadas hoje em dia é o uso desses aditivos nanoparticulados. Tá? Então, a nanopartícula é uma coisa que auxilia demais ali no processo de combustão. Bom, tem mais uma aí. Professor, o quanto a disposição dos combustíveis sólidos da câmara influencia no desempenho? É muita diferença? Bom, se eu entendi a pergunta, ele está perguntando sobre o formato do grão propelente, talvez. Né? Então, eu posso mostrar para vocês. Tem uma figurinha que é bastante ilustrativa, que é do livro do Sutton, que é aquela, basicamente, a nossa, que a gente chama de Bíblia, né? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Então, esses aqui são só 6 dos tipos de formato de grão propelente que a gente encontra por aí. Tá? O que eu mostrei para vocês é o grão monoperfurado cilíndrico, que é o mais fácil. É basicamente a gente pegar um bloco de propelente sólido e fazer um furo com uma broca de furadeira, então ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, qual que é o desempenho, como funciona a queima em termos de parâmetros balísticos? Então, se a gente olhar a curva de empuxo em função do tempo, o que acontece? Quando a gente ignita, o empuxo e, consequentemente, a pressão tem um grande aumento aqui. Só que imaginem o seguinte, conforme isso aqui vai queimando, isso aqui vai se expandindo, a área superficial desse propelente aumenta. Então, se a área superficial aumenta, a gente vai ter um aumento de velocidade de combustão. Consequentemente, a gente vai ter um aumento progressivo de empuxo. Então, isso aqui é o que a gente chama de queima progressiva. Se a gente tiver um anel concêntrico aqui, né? Então, na verdade, a gente tem um bloco central, aí um vazio, depois um outro pedaço de um outro bloco aqui de propelente sólido. Tá? Então, essa queima vai acontecer nesse anel que está aparecendo aqui. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de queima neutra, é uma curva do tipo mesa. Tá? Então, a gente tem um empuxo inicial, conforme ele vai queimando, por conta desses dois blocos estarem queimando ao mesmo tempo, a gente tem esse aqui tem a sua área superficial diminuindo ao longo do tempo, e esse aqui está aumentando. Então, consequentemente, um anula o outro, e a gente vai ter uma geração de empuxo neutra ali até o consumo total do propelente. Enfim, e aí a gente tem o perfil de âncora dupla, que é uma queima regressiva, né, que aí, ao contrário, a gente vai tendo uma diminuição da área superficial. Então, a gente tem vários tipos ali de queimas. Agora, de repente, a gente analisa assim, esse aqui, por exemplo, a gente tem uma altíssima geração de empuxo, e depois um empuxo bem baixinho até ser consumido. Isso é interessante? Ou esse aqui é melhor? Ou esse aqui é melhor? Aí depende da aplicação. Vou dar um exemplo. Imagine esse caso aqui.
qual é a maior aplicação direta que a gente vê de uma curva desse jeito? Ou seja, um dispositivo que vai ter uma aceleração absurda inicial e depois a gente só vai manter ele constante. Isso aqui é aplicável diretamente num míssil ou num foguete municiado. Tá? Se você lança, por exemplo, de um caça ou lança do ombro, né, ou lança de um tanque, a ideia é que a gente tenha esse artefato bélico que atinja uma velocidade altíssima no começo para atingir o alvo mais rapidamente e, de repente, se não atingir o alvo, ele tem uma parte aqui que a gente chama de parte de sustainer ou de sustentação, que ele fica mantendo aquela velocidade, aquela altitude até chegar no alvo. Isso é para caso de parte de defesa, né? Por exemplo, eu quero um veículo lançador de satélite. Tá? Eu posso utilizar uma queima progressiva, porque para satélite a minha força G máxima tem que ser 3, por exemplo. Que se eu tiver uma força G maior do que 3, eu posso danificar o meu payload, minha carga útil. Agora, não, eu vou fazer um foguete para tripulado. O corpo humano aguenta até 6 ou 7 Gs. Então a gente pode usar uma queima neutra, tá? Ou seja, um empuxo inicial um pouquinho mais alto. Então cada um deles tem uma aplicação diferente. Mas vejam só, imagine esse formato de grão, né? Então, para a gente conseguir fazer, né, desenhar esse grão, seja por mandril ou seja por usinagem, é muito complicado. Tá? Então, apesar de ter algumas vantagens, também a gente tem que ver se a gente consegue fazer de forma bastante reprodutível esse tipo de design aqui em termos seja de mandril ou perfuração. Tá? Eu espero ter respondido a pergunta do Guilherme. Isso. Em termos de publicação, assim, eu sou cientista também, mas eu pesquiso em astrofísica, então para nós não tem. Quanto mais rápido a gente sair o artigo, para nós melhor, né? Mas no caso da engenharia, principalmente, eu acho que talvez essa bélica, ou até pela própria. Existem algumas coisas que não devem ser publicadas, digamos assim, para o país dominar isso. Existe isso na área de vocês, assim, bastante? Assim, já passou por isso, na verdade? Claro que é uma pergunta particular, assim, Já, porque acontece o seguinte, no caso do CTA aqui, nós temos muitos alunos que vão fazer mestrado, doutorado, que são militares, né? E muitas vezes esses militares, muitas vezes não, esses militares, eles têm que desenvolver um tema para a pós-graduação deles que seja de interesse no nosso caso aqui, da Força Aérea. Então, muitos dos temas que são desenvolvidos acabam gerando resultados que não podem ser divulgados por questões de segurança nacional. Né? Então, nesse caso, a gente tem que restringir a defesa. Por exemplo, a defesa das teses, ela é fechada, não é aberta a público. Todos os membros da banca têm que assinar um termo de confidencialidade. Então, tem uma série de nuances que têm que ser feitas ali. Né? Então, mas acaba acontecendo, porque também se a gente... É o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. O pessoal, você vai para qualquer congresso, você vê os americanos conversando, eles jamais falam de alguma coisa que não foi publicada. Tá? Então, mesmo coisas que não são, por exemplo, restritas, mas enfim, se o pesquisador está estudando, sei lá, estou misturando, ao invés de usar alumínio lá, eu estou usando paládio. Ele jamais vai falar isso, porque é questão de propriedade de estudo, enfim, aquele monte de coisa. Sim. Mas, assim, é uma coisa interessante, porque a gente vê os dois lados da moeda. Né? Por mais que o nosso objetivo como professor, no caso eu sou civil, né? Eu não sou militar, nosso objetivo é sempre gerar publicações, sempre divulgar para a comunidade científica, e de repente você se depara com uma coisa dessa que você gera resultados interessantíssimos, mas você não pode publicar. E não pode falar para ninguém. Né? Então, mas é bacana, é uma coisa interessante. Exatamente.
Mais alguma pergunta? Bom, vamos lá. Implementação de combustível líquido. O problema é o seguinte, imaginem, o Brasil, ele fez um tempo atrás, é que já está desativado, mas um tempo atrás existia um projeto que era o projeto chamado de Cruzeiro do Sul. Ou seja, eram 5 foguetes que o Brasil ia lançar, né, em termos, vamos dizer, dificuldade crescente. O primeiro seria inteiro sólido, o segundo sólido de 2 estágios, o terceiro líquido e sólido, e o quarto 2 líquidos e um sólido, e o último inteiro líquido. Tá? O que acontece? A propulsão líquida, além de ela ser extremamente complexa, né, a gente não tem no Brasil, fora um outro instituto, pessoas com um domínio total dessa tecnologia. Tá? A gente poderia, por exemplo, comprar da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, poderia. Né? Mas o interessante é que seja uma tecnologia 100% nacional. E o que a gente tem de nacional hoje? Hoje, a empresa, né, vamos pensar em termos de empresa, que mais produz, ou mais tem conhecimento em termos de propulsão espacial é a Avibras. Né? Então, eles trabalham muito com propulsão sólida. Obviamente que eles têm pesquisado sistemas líquidos e até sistemas híbridos, mas em termos dos próximos, eu chuto aí, 5 a 10 anos, não tem nada mais focado. Tá? E o que acontece? Se a gente for, não sei se vocês sabem, existe um desenvolvimento atual sempre tem algum foguete sendo desenvolvido aqui no Brasil. Tá? Só que isso leva bastante tempo, porque são inúmeros ensaios que devem ser feitos, né? E o que acontece? Se você pegar, por exemplo, um motor líquido, o custo dele é muito alto. Então, vocês têm que fazer vários e vários motores, testar vários motores, fazer várias formulações. E isso acaba sendo um projeto, além de muito demorado, extremamente caro. E hoje, são poucos as empresas ou agências financiadoras que conseguem custear uma coisa dessa forma. A gente conseguiria fazer uma turbobomba ou colocar as turbobombas ali para fazer injeção do propelente líquido? Sim, conseguiria. Né? Mas a gente precisaria de mais estudo na parte criogênica, a gente precisa de mais estudo na parte de tanques, a gente precisaria de mais estudos na parte do foguete como um todo, porque também não é só a gente comprar esse monte de equipamentos e colocar lá. Porque, por exemplo, se vocês tiverem um foguete minimamente desbalanceado, ele vai ter um desvio de trajetória e ele pode, na melhor das hipóteses, ir para um lugar que você não quer. Na pior das hipóteses, ele explode. Tá? Então, é uma coisa muito complicada. Então, assim, não é que o Brasil não queira trabalhar com propulsão líquida, é que, dada o nosso background tecnológico, a gente tem hoje muitos especialistas em sólido, né, e alguns especialistas ali em híbrido também. Então, no caso, o desenvolvimento principal nosso, por enquanto, vai ser sólido. Quem sabe, no futuro, a gente possa mudar. Tá? Mas um detalhe, um grande problema da propulsão líquida hoje é o hidrogênio. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles usam hidrogênio e oxigênio líquido, né, esse par como par propelente. E o hidrogênio, o armazenamento dele é muito complicado, né, porque por ele ser uma molécula extremamente pequena, ele se infiltra na estrutura metálica de um tanque e causa um fenômeno que a gente chama de empolamento. Então, ele cria pequenas bolhas dentro de uma parede metálica e aí uma pequena martelada, uma vibração pode acabar rompendo esse tanque. Né? Então, o armazenamento do hidrogênio é muito complicado. Normalmente, a gente tem que fazer com material compósito. Então, essa tecnologia no Brasil ainda está engatinhando um pouquinho aí. Tá? Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui. Tá. Bom, com relação aos foguetes de reentrada. Tá? Bom, o sistema de reentrada,
eles são, bom, vai depender de que sistema que você está falando. Quando vocês fazem a reentrada, por exemplo, com a Space Shuttle, ela tem que entrar num certo ângulo, na parte inferior, que é uma parte preta da Space Shuttle, que é completamente revestida com Kevlar. A gente tem o atrito ali e depois ela pousa como um avião. Agora, se for um módulo, sei lá, um pequeno módulo de reentrada, vocês podem usar um propulsor. Nesse caso é mais fácil usar um propulsor líquido, porque aí a gente precisa de uma câmara bem pequenininha. Esses tanques podem ficar em locais específicos ali, e a gente consegue fazer esse acerto ali da trajetória, né? Mas normalmente para a reentrada, dependendo do sistema que a gente tem ali, normalmente a gente usa uma reentrada em uma angulação específica para considerar essa proteção térmica, essa barreira térmica. A gente pode ter uma desaceleração, seja por um motor líquido, ou seja totalmente por uma simples expansão de gás, e a gente usa bastante o paraquedas, né? Então, vai depender muito do tipo de sistema. Agora, se você estiver falando do sistema da SpaceX, na verdade, ele não faz uma reentrada. O que a SpaceX fez, que ela pousou na vertical, foi o estágio que se separou do foguete. Ele tinha ainda um resíduo de propelente, ele não queimou inteiro, né? Ele permitia a correção instantânea da órbita, ou seja, ao momento que ele se descola do foguete, ele tem um sistema todo eletrônico lá dentro, com giroscópios e GPS e tudo mais, que ele conseguia controlar a trajetória até ele pousar num local específico. Tá? Obviamente que isso é um trabalho absurdo assim, de engenharia de sistemas. Assim, eu imagino o tamanho da equipe que o pessoal contratou para para desenvolver o sistema para fazer esses cálculos rápidos dessa forma. Uma coisa bastante complicada. Agora, termos de investimento para o Brasil alcançar excelência. Bom, investimento é um problema. Veja só, temos dois problemas no Brasil. Né? Se a gente tivesse realmente um investimento, né? Vamos supor, só para vocês terem ideia, quanto custa um foguete, né? Se vocês pegarem aquele foguete que a NASA usava, que carregava a Space Shuttle, né? Ela custou basicamente 200 bilhões de dólares. Né? Então, se vocês pensarem em 200 bilhões de dólares, hoje dá mais de 1 trilhão de reais para um único foguete. Tá? Então, assim, não é que o Brasil não queira atingir a excelência nessa área, porque assim, é realmente um custo que, por enquanto, está um pouco fora da realidade em termos de um país em desenvolvimento como é o nosso. Tá? Agora, isso não impede que a gente faça foguetes um pouquinho menores. Né? Então, a gente tem projetos hoje, estão sendo desenvolvidos hoje, alguns foguetes um pouquinho menores, por exemplo, veículos de sondagem, veículos lançadores de satélite, veículos lançadores de microsatélite. Então, esses veículos estão em desenvolvimento e esses são bastante factíveis. Né? Então, vai demorar um tempinho ainda para que a gente consiga colocar, o Brasil consiga colocar um astronauta lá numa estação espacial. Um foguete desse custa muito caro, exige ainda um desenvolvimento de uma tecnologia que a gente não dispõe ainda no Brasil. Né? Nós até sabemos como fazer, mas por conta de incentivo de verba, a gente não tem como fazer isso ainda. Tá? Fora a questão de embargo que acontece por conta de interesses internacionais e tudo mais. Tá? Mas, enfim, hoje a gente é capaz de, por exemplo, desenvolver um foguete de, sei lá, 15 a 20 metros de altura para colocar um microsatélite no espaço, por exemplo. Tá? Então, isso está sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, como eu disse, como são custos muito altos, é um pouquinho difícil a gente
conseguir, de maneira rápida, efetivamente ter esses foguetes, né? Então, é basicamente essa a ideia. De repente, se a gente tivesse mais empresas, né, talvez multinacionais ou empresas mesmo com alto faturamento no Brasil, incentivando isso daí, também fornecendo verba para isso, talvez a gente conseguiria acelerar um pouquinho esse processo. Tá? Só uma questão, eu acho que né, eu não sei quanto tempo a gente tem de pergunta, eu não quero tipo, ficar uma hora, né, tomando o seu tempo, daí eu acho que vamos passar pela última pergunta, professor, daí a gente termina daí. Eu não sei, isso seria daí para o outro professor dizer, então, se deixa, a gente vai ficar uns 2 dias conversando com o senhor aqui. É um assunto interessante. Então, sem problema, professor, porque eu particularmente adoro falar sobre esse assunto. Mas não tem problema. Então, eu vou então responder essa última questão aqui, que o Ricardo perguntou sobre combustíveis mais limpos, né? Então, só respondendo essa última, sim, existe a possibilidade, existem estudos diversos com relação a combustíveis mais limpos, né? Então, eu, por exemplo, estou estudando atualmente o uso do etanol em algumas formulações específicas de foguete, né? Então, ele tem uma grande vantagem por ser um combustível com uma cadeia, com uma estrutura molecular muito pequena. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento significativo da velocidade de queima quando ele está aliado a outros materiais. E o etanol, ele tem uma... Na verdade, quando a gente vai comprar etanol, é até interessante, né? No mercado, a gente vai ter o etanol 46 e o etanol 70. Né? Agora tem muito etanol 70 por causa do Covid, né? Mas, por exemplo, se vocês compararem em termos de etanol mais puro, vocês encontram o etanol anidro e o etanol que eles chamam de PA, que é pureza analítica, né? Esse etanol anidro, ele é 99,8%, ele não tem quase água, né? Por outro lado, o etanol de pureza analítica, ele é 95%, ele tem 5% de água. E por incrível que pareça também, esses 5% que junto com o etanol, eles caracterizam uma mistura azeotrópica, essa água, ela acelera o processo de combustão. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante e é uma coisa que, em termos de propulsão, está ajudando bastante. Não só o etanol, como o farnesano, que é um tipo de querosene que está sendo obtido pela cana-de-açúcar. Metanol, vocês não testaram usar? O metanol a gente não testa em termos experimentais porque ele é muito tóxico, né? Porque ele causa cegueira, né? Ele é carcinogênico também. Então é mais por isso que a gente não testa. Agora, sim, em termos de desempenho propulsivo, o metanol é um pouquinho mais interessante que o etanol. Mas o etanol, por conta dessa mistura azeotrópica com água, ele tem um efeito interessante também. Então ele não pode ser descartado. Só detalhe, eu tenho um carro de corrida e eu uso um metanol nele, sabe? E eu assopro lá dentro do tanque, tudo, é um perigo, né? Mas enfim, a gente vê que ele é bem melhor do que o etanol, sabe? Em termos de rendimento, até para acerto, tudo. Por isso que eu lhe perguntei, assim, eu acho que... Sem dúvida. Hoje, inclusive, eles estão estudando nos Estados Unidos, o metano líquido. O metano líquido é um combustível excepcional para foguete líquido. Só que trabalhar com ele é muito complicado. E eu pago aí R$4 o litro dele. Encontro para vender, tudo, R$4, R$5. É barato. Tá bom. Eu acho que a gente vai em Silas. Sim, professor. Silas, eu acho que vamos deixar o professor descansar, né? Sim, a palestra foi muito interessante, eu acho que teve participação aí dos alunos. Eu sei que se a gente deixar também, a gente vai se prolongar aí ao longo do tempo, aí, a noite adentro, né? Porque o tema é muito interessante, eu estou meio suspeito para falar, mas acho que todos que estão participando hoje,
eles têm algum interesse ou muito interesse nesse assunto, que é tão interessante em diversos aspectos, né? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço aí o professor Reni Gonçalves, do ITA, pela palestra, pelo tempo aí disponível aí conosco, né? Agradeço também ao professor Oli, ao professor Marco Antônio, a presença também, junto conosco aí na nossa sala, né? E eu esteja também todos aí, os participantes aí, a gente agradece aí a participação. Eu sei que tem interesses aí na palestra, tudo, mas a gente agradece pela participação aí de todos aí nesse dia aí da 22ª CEAL aí, com propulsão aeroespacial, professor Reni Gonçalves. Então tá. Muito obrigado pela participação de todos aí. E cada um pode dar um parecer final aí, a gente encerra. Ok. Professor Renê, agradeço aí a sua presença, tá? E o seu prestígio aí nessa palestra. Excelente tema, é um tema que traz muita dúvida, muita curiosidade, e o Brasil está crescendo a poucos, né? Vamos dizer assim, a passos curtos, mas está crescendo aí nessa área. E agradeço os demais professores pela organização desse evento, né? E particularmente adorei a palestra, e seja bem-vindo aí. Bom, muito obrigado a todos. Desculpa, professor. Pode falar, depois eu falo. Eu também deixo o meu muito obrigado, professor. Aí eu tinha um monte de perguntas a mais para fazer também, e eu acho que o futuro para a área de vocês, na verdade, atualmente é bastante promissor, né? Porque parece que o governo também está se preocupando com nessa área mais tecnológica, tem esse viés lá, e eu rogo que desenvolva ainda mais essa área de vocês aí. E muito obrigado. Bom, muito obrigado, professores. Foi um prazer. Eu, por mim, se me deixar, eu fico aqui até 2 horas da manhã falando sobre esse tema, que eu adoro, né? A gente pode, inclusive, marcar um café aí para continuar Não, vamos fazer isso mesmo. É isso aí. Aceitamos o convite. Maravilha. Estão todos convidados, inclusive, para conhecer os laboratórios aqui do ITA, tá? Quando quiser, a gente bate um papo aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi realmente um prazer passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.